Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada e me siga nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. E não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal, então chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu morava no centro de uma grande cidade nos Estados Unidos. Sempre fui uma pessoa de hábitos noturnos, por isso geralmente eu ficava entediado depois que meu companheiro de quarto ia dormir. Para passar o tempo, eu costumava dar longas caminhadas e passar o tempo pensando. Eu passei 4 anos assim, andando sozinho à noite, e nunca tive motivos para ficar com medo. Eu sempre zoava com o meu companheiro de quarto, que até mesmo os traficantes da cidade eram educados, mas tudo isso mudou em apenas alguns minutos de uma noite. Era uma quarta-feira, alguma coisa entre 1 e 2 da manhã, e eu estava andando perto de um parque patrulhado pela polícia perto do meu apartamento. Foi uma noite tranquila até mesmo para uma noite no meio da semana, com muito pouco tráfego e quase ninguém a pé. O parque, como era na maioria das noites, estava completamente vazio. Eu virei em uma pequena rua a fim de voltar para o meu apartamento quando o notei pela primeira vez. No final da rua, do meu lado, havia uma silhueta de um homem dançando. Era uma dança estranha, semelhante a uma valsa, mas ele terminava a cada passo com um passo estranho. Eu acho que poderia dizer que ele andava dançando em minha direção. Pensando que ele provavelmente estaria bêbado, eu passei para o mais próximo possível da minha rua para deixar a maioria da calçada para ele. Quanto mais perto ele estava, mais eu percebia o quão gracioso ele andava. Ele era muito alto e magro e vestia um terno velho. Ele dançava ainda mais perto até que eu pudesse ver seu rosto. Seus olhos estavam bem abertos, a cabeça estava levemente inclinada para trás, olhando para o céu. Sua boca foi feita como um desenho doloroso e longo. Entre o sorriso e os olhos, resolvi atravessar a rua antes que ele dançasse perto de mim. Eu parei de olhar para ele para atravessar a rua vazia. Quando cheguei do outro lado, olhei para trás e então parei de repente. Ele tinha parado de dançar e estava em pé, com o pé na rua perfeitamente paralelo a mim. Ele estava me olhando, mas ao mesmo tempo ainda olhava para o céu. O sorriso ainda era grande nos seus lábios. Eu estava completamente nervoso por isso, e voltei a andar, mas mantive meus olhos no homem. Ele não se moveu. Cerca de meio quarteirão de distância, eu me virei para ver a calçada à minha frente. A rua e a calçada à minha frente estavam totalmente vazias. Ainda nervoso, eu olhei para onde ele estava para ver se ele tinha ido embora. Por um breve momento, eu me senti aliviado até que eu vi ele. Ele havia atravessado a rua e agora estava agachado. Eu não podia dizer com certeza devido à distância e à sombra, mas eu estava certo de que ele estava me encarando. Eu havia tirado os olhos dele por não mais que 10 segundos. Então ficou claro que ele havia se movido bem rápido. Eu estava tão chocado que fiquei ali por um tempo, encarando ele. E então ele começou a se mover em minha direção de novo. Ele dava passos largos e exagerados, como se fosse um personagem de desenho animado aprontando com alguém. Só que ele estava se movendo muito, muito rápido. Eu gostaria de dizer que nessa hora eu fugi, ou tirei meu spray de pimenta, ou meu celular, ou qualquer coisa. Mas não fiz, eu apenas fiquei ali, completamente congelado, enquanto o homem sorridente rastejava na minha direção. E então ele parou de novo, mais ou menos a um carro de distância, ainda sorrindo, ainda olhando para o céu.
Quando finalmente minha voz voltou, eu soltei a primeira coisa que veio na minha mente. O que eu queria perguntar era: o que você quer? Em um tom bravo e impotente. O que saiu foi um gemido. O quê? Independentemente dos seres humanos poderem ou não sentirem o cheiro do medo, eles certamente podem ouvi-lo. Eu ouvi na minha própria voz e isso só me deixou com mais medo. Mas ele não reagiu a isso. De forma alguma, ele só ficou ali, de pé, sorrindo. E então, depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou, bem devagar, e começou a andar dançando para longe. Apenas assim, sem querer virar as costas para ele de novo, eu apenas olhei ele indo, até que estava longe o bastante para ser quase fora da visão. E então eu percebi uma coisa. Ele não estava mais se afastando nem dançando. Eu olhei horrorizado como a forma dele, distante, crescia mais e mais. Ele estava voltando em minha direção e dessa vez ele estava correndo. E eu corri também. Eu corri até que estivesse fora da calçada e voltei para uma rua mais iluminada com pouco tráfego. Olhando para trás, ele estava longe para ser visto. O restante do caminho para casa eu fiquei olhando por cima do ombro, esperando ver o seu sorriso estúpido, mas ele nunca aparecia. Eu vivi por mais 6 meses naquela cidade, e eu nunca mais saí para caminhar à noite. Havia algo sobre aquele rosto que sempre me assombrava. Ele não estava bêbado. Ele não parecia drogado. Ele parecia completamente insano, e isso é uma coisa muito, muito assustadora de se ver. E essa é a creepypasta O Homem Sorridente. Comenta aqui embaixo se vocês já ouviram falar dessa creepypasta. Comenta aqui embaixo outras creepypastas para mim ver depois. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.